A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical, lição que tem por nome Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. É a sexta lição do terceiro trimestre de 2025, quando estamos estudando a revista A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nessa lição, analisaremos a história de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5. O tema central é a importância da honestidade e integridade dentro da igreja, destacando as consequências da mentira e a necessidade de andar na verdade. A lição de hoje nos confronta com uma realidade dolorosa, mas necessária. A igreja, como corpo de Cristo, não pode tolerar a mentira. A história de Ananias e Safira serve como um alerta poderoso sobre as consequências da falta de integridade e da tentativa de enganar a Deus e a Igreja. Os objetivos da lição são três: apresentar a origem da mentira como uma estratégia de Satanás para enganar os crentes, mostrar que mentir é uma escolha moral e que todo crente deve rejeitar o engano, valorizar a santidade da Igreja e a necessidade de viver em verdade diante de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos capítulo 5, versículo 3, que nos diz: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? A verdade prática nos diz: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 5, versículos do 1 ao 11, que nos diz: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro disse-lhe: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja, ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso o que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Tópico 1. O diabo, o pai da mentira. Subtópico 1. É da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir.
Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda a mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico, em Atos capítulo 13. O diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. Em João, capítulo 8, versículo 44, nós lemos: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui, Jesus ele está dizendo que o diabo é mentiroso e pai da mentira, e que, portanto, se o diabo é o pai da mentira, quem mente está agindo como filho do diabo. Quando ele diz que o diabo é o pai da mentira, ele está se referindo ao que aconteceu no Éden. Em Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5, nós temos o primeiro registro de mentira da história, dizendo: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que aqui, Satanás, ele mentiu duas vezes para Eva. Primeiro dizendo que o ser humano não morreria se desobedecesse a Deus. E outro, que eles seriam como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles teriam a sabedoria de Deus se comessem daquele fruto. Então, duas mentiras. Ali, Satanás ele usou uma serpente para falar com Eva. Na verdade, a serpente, a boca que mexia era da serpente, mas a voz que saía era a voz de Satanás. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, nós lemos: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja que aqui, então, está dizendo que ele é a antiga serpente, aquela serpente do Éden, né? E que ele engana todo mundo. Mentir não é um ato que Satanás pratica, é parte da sua essência. Desde o Éden, ele age como enganador, distorcendo a verdade para afastar o homem de Deus. No episódio de Ananias, vemos que ele induz corações abertos ao pecado, explorando motivações como cobiça e vaidade. Jesus afirmou que ele é mentiroso e pai da mentira. Precisamos vigiar nossas motivações e examinar se nossas palavras e atitudes refletem a verdade de Deus. Um coração contaminado pela mentira revela de quem somos realmente filhos. Subtópico 2. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas, quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. Satanás não obriga ninguém a mentir, mas lança a semente do engano, esperando que seja cultivada. A advertência de Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, nos mostra que o pecado começa com brechas espirituais. Ananias e Safira possivelmente racionalizaram seu ato, achando que uma mentira com aparência de piedade não resultaria em condenação. Essa sutileza é perigosa. Aquilo que começa como algo pequeno pode nos prender ao engano e nos levar à morte espiritual. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, nós lemos: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então devemos tomar cuidado, né, com as nossas escolhas, nossas atitudes, porque às vezes aquilo que parece que não vai dar em nada, aquilo que parece direito aos nossos olhos, né, aos olhos de Deus, pode não ser e pode então nos levar à morte espiritual. Subtópico 3. Não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta
os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado, não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astutas ciladas traduz o termo grego metodeias, de onde procede nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. Embora Cristo tenha triunfado sobre Satanás na cruz, isso não significa que ele deixou de agir. Paulo exorta a vigilância e o uso da armadura de Deus para resistir às astutas ciladas, métodos calculados para nos fazer tropeçar. Ao mesmo tempo, não devemos superestimá-lo, pois a sua derrota já está garantida. A postura correta é o equilíbrio. Nem subestimar, nem superestimar. O cristão maduro sabe que a vitória está em Cristo, mas a batalha é diária e exige dependência de Deus e vigilância constante. Tópico 2. O cristão e a mentira. Subtópico 1. Mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos capítulo 5. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob o discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. O caso de Ananias e Safira mostra que a mentira não é fruto de um destino inevitável, nem de uma força irresistível do mal, mas de uma decisão pessoal. Pedro deixa claro que eles tinham liberdade para agir de outra forma, quando ele diz no versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja que Pedro está dizendo, a propriedade era de vocês, né? Então vocês poderiam ficar com o que quisessem. Então o erro de Ananias e Safira não foi reter um valor, porque era deles, pertencia a eles. O erro deles, o pecado deles foi ter mentido. Foi mentir que estavam dando 100% quando estavam ficando realmente com uma parte, né? E o que deve ter motivado eles a mentir que estavam dando tudo é o exemplo dos outros, né? Nos últimos versículos do capítulo 4, nós vamos ver ali no versículo 34, por exemplo, do capítulo 4, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E no 36, nós vemos ali, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então veja que eles tinham um coração piedoso e vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, e ali era tudo dividido conforme a necessidade de cada um. Porém, Ananias e Safira não tinham esse coração piedoso que os outros tinham. Mas eles quiseram causar a impressão que tinham e usaram a mentira para fazer isso. Eles escolheram mentir e por isso eles não poderiam culpar Satanás ou as circunstâncias. Nosso pior inimigo somos nós mesmos, nossos desejos e impulsos. Não podemos esquecer que cada um de nós é individualmente responsável pelas suas palavras e atitudes diante de Deus. Subtópico 2. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões.
E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto nesse gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que fora vendido e supostamente doado. Embora a decisão tenha sido livre, havia motivações perigosas por trás, desejo de reconhecimento e vantagem financeira. A aparência de generosidade escondia um coração movido por vaidade e ganância. Isso mostra que a tentação de mentir muitas vezes surge quando vemos uma oportunidade de nos beneficiar sem que outros percebam. Precisamos sondar o coração e purificar nossas intenções, pois a mentira se alimenta de motivações não tratadas e de comparações com os outros. Subtópico 3. Mentir tem consequências. Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. O pecado de Ananias e Safira trouxe julgamento imediato, a morte. Sua mentira não foi uma ofensa apenas contra os apóstolos, mas uma afronta direta a Deus. Esse episódio serve como alerta. Mesmo em meio a um ambiente de intensa manifestação do Espírito, o pecado não passa despercebido. Antes de falar ou agir, devemos considerar não apenas o ganho imediato, mas o preço eterno. Não podemos trocar nossa herança por um prato de lentilha, como fez Esaú. Tópico 3. A igreja que repele a mentira. Subtópico 1. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida com o sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos capítulo 2, versículo 43, e outras passagens neotestamentárias. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvidas, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus da forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. No versículo 11 nós lemos: "E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas." O episódio de Ananias e Safira gerou temor, não no sentido de pavor paralisante, mas de reverência profunda a Deus. Esse temor saudável preserva a santidade da comunidade e impede que o pecado se normalize. O julgamento divino deixou claro que a igreja não é um lugar para manipulação ou conveniência pessoal, mas o corpo santo de Cristo. Uma igreja saudável cultiva respeito e seriedade diante de Deus, lembrando que Ele é santo e não tolera a mentira. Subtópico 2. Uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo,
é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Veja que no capítulo 11 nós acabamos de ver ali que o fato ocorrido com Ananias e Safira gerou temor, né, na igreja. E já no versículo seguinte, no versículo 12, nós vemos ali que vai falar sobre sinais e prodígios. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Ou seja, o temor gerou neles então a santidade, e a santidade gerou poder. Logo após o juízo, Lucas registra que muitos sinais e prodígios eram feitos. Isso mostra que a santidade interna é a base da autoridade espiritual externa. A disciplina e a rejeição ao pecado abriram espaço para maior manifestação do poder de Deus. Quando a igreja ignora o pecado, perde força. Quando o trata com seriedade, experimenta a operação poderosa do Espírito. A força da igreja não está em estratégias humanas, mas no temor a Deus e no compromisso com a verdade. Conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que haviam pecado. Fica o alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus. Aqui encerramos o estudo dessa lição. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição.